Fala, torcedor vascaíno. O Vasco sondou a situação do meio-campista Gabriel Pirani, o jogador que tem passagens pelo Fluminense, que hoje joga na Liga Americana, a MLS. O jogador, inclusive, é pedido do treinador Fernando Diniz, com quem trabalhou na época do Fluminense. E o atacante uruguaio Brian Rodrigues, que vinha sendo especulado em todas as janelas de transferência do Vasco da Gama ultimamente, por agora o jogador quer sair do América do México, mas o Vasco não fez mais nenhum contato. Será que o Vasco desistiu da contratação do atacante uruguaio? Pelo que parece, sim. E o Vasco fechou com a Nike, todo mundo sabe. Não só com o Vasco a Nike fechou, mas como com o Atlético Mineiro e também com o Grêmio. Só que é o seguinte, o Vasco é o principal clube, vai se tornar o principal clube a partir do ano que vem, 2026, da Nike, para você ver o tamanho do gigante da colina. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama, também as reações que a gente fica aí postando sempre aqui no canal. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal e também para deixar o seu like, que é muito importante e ajuda pra caramba. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral que é muito importante, beleza? Agora vamos para as informações. A primeira informação é sobre Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que o Vasco vinha sendo especulado. O Vasco especulava várias vezes o Brian em diversas janelas desde o ano passado e o Vasco nunca conseguiu trazer o jogador. A informação que tem é a seguinte, tá? Brian Rodrigues continua sem receber contato do Vasco da Gama, mas o desejo do jogador é sair do México. O jogador quer sair do México, ele quer vir tanto para o Brasil ou para a Europa e etc. Até o momento, o América do México não recebeu nenhuma proposta formal de clubes europeus por Brian Rodrigues. Até mesmo o jogador já afirmou que a prioridade dele é jogar na Europa, né? Ele tem um sonho de jogar na Espanha. O jogador manifestou o desejo de deixar a equipe mexicana na próxima janela de transferências, com um foco principal em clubes da Europa. Só que até agora nenhuma proposta foi feita de clubes da Europa. Inclusive aqui no Brasil teve alguns clubes interessados, né? O Palmeiras, o próprio Corinthians também sondou a situação do atleta e o propriamente o Vasco da Gama, que vem especulando o jogador desde as janelas que, se eu não me engano, do meio do ano passado. Essa janela de agora, no início do ano, o Vasco quase contratou o jogador, só por falta de tempo pro América contratar um outro jogador para substituir o Brian, o América não liberou o jogador. Inclusive, agora o Vasco desistiu do jogador, pelo que parece. Até agora, sem contato do Vasco da Gama pelo atacante Brian Rodrigues, ok? Informação importante pra gente saber sobre ele. É um atleta novo que é convocado várias vezes para a seleção uruguaia, mas que o Vasco aí não fez mais contatos pelo jogador, ok? Outra informação que tem, pessoal, é sobre a Nike, tá? O Vasco fechou com a Nike, todo mundo já sabe, né? O Vasco tá fechadaço com a Nike a partir do ano que vem, por enquanto é a capa. A partir do ano que vem, a Nike vai entrar, né? E vai entrar na camisa do Vasco da Gama aqui, o símbolo da Nike. Vamos lá. A informação que tem do M. Guimarães, né? Que é um jornalista lá do Lance Net, é o seguinte: o Vasco tende a ser o principal clube da Nike no Brasil. Olha aí, cara, que interessante, né? Inclusive a Nike, ela, se eu não me engano, tá fechando com o Grêmio e com o Atlético Mineiro. E o Vasco vai ser o principal clube da Nike no Brasil. Pra você ver o tamanho e a força da torcida do Vasco. Por mais que o Vasco não tá em bons momentos, mas, cara, a força da sua torcida ajuda pra caramba. A gente tá vendo aí um exemplo, né? Mesmo o Vasco ali na lama, o Vasco com dívidas, o Vasco ali que não tá disputando mais Libertadores, um próprio Super Mundial que tá acontecendo agora, e a Nike ali querendo patrocinar o Vasco, fechada com o Vasco, e o Vasco mesmo assim vai ser o principal clube da Nike aqui no Brasil. É muito interessante isso, e também ajuda pra caramba o Vasco, né? Até porque a Nike é a maior empresa ali de material esportivo, na minha opinião. Eu gosto muito da Nike, né? E fora do Brasil, cara, é uma empresa ali, pô, muito conhecida mundialmente. E aí, querendo ou não, acaba expandindo mais ainda a marca Vasco da Gama, diferentemente da capa, né? A capa não paga bem, tão bem ao Vasco. E também a Nike, ela tem esse problema. Enfim, a Nike não, a capa, né? Tem esse problema de que não é uma empresa tão conhecida mundialmente. Enfim, inclusive, a Nike pagará mais de 300 milhões, tá, de reais, caso as metas sejam batidas em 7 anos. Cara, olha aí. Muito interessante, né? O contato da Nike com o Vasco, se eu não me engano, é de 7 anos. Cara, loucura, né? Loucura total. Enfim, vamos lá. Vasco e Nike se aproximam para a final feliz. Saiba os planos da empresa para o clube.
Capa lançará na sexta-feira o uniforme que deve ser o último produzido pela empresa, tá? Vasco e Nike se aproximam para um final feliz. A expectativa é de que a empresa norte-americana vista a camisa cruz-maltina já no início de 2026. Quais os planos da fornecedora estadunidense para o clube? O Lance explica. O Vasco vai lançar o novo primeiro uniforme da Capa na sexta-feira, dia 27, né? Essa camisa tende a ser a última na segunda passagem da empresa pela colina histórica. Então, ali, dia 27, o Vasco vai lançar ali a nova camisa junto com a Capa, né? Que é a última feita ali pela Capa nesses últimos tempos. Depois, ali, a partir de 2026, vai ser a Nike, né? Então tá aqui. Essa camisa tende a ser a última da passagem da empresa pela colina histórica. O clube ainda, por sua vez, não se manifestou oficialmente quanto à nova fornecedora, que é a Nike. Porém, segundo informações apuradas pelo Lance, pelo Globo Esporte, por muitos jornalistas, é que o acerto está muito bem encaminhado. Vamos lá, planos da Nike para o Vasco. O Vasco tende a ser o principal clube da Nike no Brasil. A ideia da empresa é explorar o potencial vascaíno para voltar com força ao mercado brasileiro, tendo em vista que o Cruz Maltino faz parte do top 3 torcidas que lideram em compras de camisas oficiais, ficando atrás somente do Flamengo e também do Corinthians. Inclusive, a Nike pretende bater de frente com a principal concorrente, que é a Adidas. A empresa alemã veste o Flamengo, o maior rival do Vasco. Além disso, o contrato entre Vasco e Nike se tornará o maior de fornecimento de material esportivo da história do clube. A empresa pagará mais de 300 milhões de reais caso metas sejam batidas em 7 anos. A parceria promete um local de destaque para o clube nas lojas da empresa, em parcerias como a Centauro. O acordo também há a possibilidade de criação da Vasco Nike, uma loja temática no Rio de Janeiro para mostrar que a empresa estadunidense está voltando com força para a cidade. Pô, que maneiro isso aqui, né, cara? Ver a Nike de volta, ainda mais estampada no Vascão, maravilha. A Nike já apresentou um enxoval aos lojistas do Vasco, segundo informações apuradas pelo Lance. Inclusive, o valor das camisas deve variar entre R$400, que é mais ou menos o preço da camisa da Capa, o modelo torcedor, e 750 para os vascaínos que quiserem comprar a versão ali utilizada pelos jogadores em campo. Pô, interessante pra caramba, né, cara? A Nike tá fora do Rio de Janeiro desde 2009. Pô, maneiro pra caramba, querendo ou não. Então, pra você ver aí, ó, então a partir de 2026, a gente vai ter a Nike Zona aqui estampada no peito, né? No peito não, porque é a Cruz de Malta, mas no outro lado vai ter o símbolo da Nike, querendo ou não. Beleza? Bom, outra informação que tem é sobre o Vasco ter sondado a situação do Gabriel Pirani, meio-campista que já atuou, inclusive, já trabalhou com o Fernando Diniz, que hoje é o treinador do Vasco, que é o seguinte: Vasco sonda Gabriel Pirani, meia do DC United. O Vasco sondou a situação do meia-atacante Gabriel Pirani, de 23 anos de idade, que atua no DC United dos Estados Unidos. O jogador tem contrato com o time americano até o final deste ano, e Fernando Diniz, que já trabalhou com ele no Fluminense, aprova a possível contratação. Estatísticas de Gabriel Pirani em 2025. Até 20/6 jogos. 14 jogos, minutos jogados, 734 minutos jogados, 0 gols, 2 assistências. Pra você ver, os números não são maneiros aqui não, né? Informação foi dada, pessoal, pelo Joel Silva, lá do Colina em Foco, tá? Inclusive, antes do Colina em Foco, quem tinha dado essa informação foi o NT Cash. Tinha dado essa informação, o NT Vascaíno, se eu não me engano. Um dos dois ali tinha dado a informação de que o Vasco ali tinha sondado e que estava interessado na contratação do meio-campista, tá? Olha aqui, Gabriel Pirani, vamos aos números. Jogador de 23 anos de idade, nasceu em Penápolis, né? Ele tem 1,70 de altura, posição meia ofensivo. O agente dele é o Bertolucci, né? Que é o empresário do jogador. Bertolucci, que é o mesmo empresário ali do Fernando Diniz. Então, pode bater uma coisa na outra, né? Fernando Diniz quer a contratação do jogador. 2 milhões de euros é o valor dele de mercado hoje. Ele tem um contrato com o DC United até o final do ano, até dia 31/12. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tá? Ele joga como meia ofensivo, sua principal posição, como ponta esquerda e também como ponta direita, tá? Então, informação importante pra gente saber em relação a essa situação. O desempenho atual do jogador, pessoal, é o seguinte: temporada 24 e 25, 14 jogos, 2 gols e 2 assistências, 1 cartão amarelo, 864 minutos jogados, tá? O jogador tem aí com a camisa do DC United. Vamos à temporada que ele foi contratado, que ele jogou com o Diniz lá no Fluminense? Vamos dar uma olhada para ver se ele teve oportunidade.
temporada 22 e 23, talvez, acho que foi a passagem do Diniz no Fluminense, né? Tá aqui, ó. 36 jogos, 3 gols, 0 assistências. Foi a época que ele tava com o Diniz lá no Fluminense. Ele teve oportunidade, não era titular, mas teve algumas oportunidades. Mas eu não contrataria não, tá, gente? Pra mim não seria um bom reforço não, tá? De verdade mesmo, não seria um bom reforço o Gabriel Pirani, tá? Quero a sua opinião aqui nos comentários. E aí? Falamos aqui nesse vídeo sobre Brian Rodrigues, também sobre o Vasco e a Nike, né? Que o Vasco está fechado com a Nike, o Vasco vai ser o principal clube da Nike. Também falamos sobre o meio-campista Gabriel Pirani. Quero a sua opinião em relação a isso, a essa situação, beleza? Deixa aqui nos comentários que é muito importante, ok? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like nesse vídeo, não se esquece que é muito importante, se inscreve no canal, ative a notificação, ative o sininho, por quê? Porque você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos novos. Hypem o vídeo também, tá? Abriu o telefone na tela vertical, você coloca lá, ó, hypar, comentários, hypar, e aí você consegue hypar o nosso vídeo que ajuda pra caramba, beleza? Então é isso, pessoal, obrigado pela moral de todo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa sua opinião aqui nos comentários também, que ajuda pra caramba. Aos outros rivais aí, né, que estão chegando no canal, pô, sejam bem-vindos aqui. Eu vou postar notícias do Vasco, reações minhas quando assistir o jogo dos nossos rivais, né, que é Flamengo, Botafogo e Fluminense. E também vou postar aqui no canal reações quando o Vasco vencer, é claro, né. Então é isso, pessoal, obrigado pela moral de todos, deixa seu like, se inscrevam aí que é muito importante. Deixa sua opinião aqui também sobre Gabriel Pirani, o que você acha do jogador. Fala também sobre o Brian Rodrigues, o que você acha sobre ele, atacante ali uruguai que vem sendo especulado, na verdade, nos últimos dias, né? Últimos dias não, nos últimos anos aí, últimos meses, e o Vasco até agora não manteve mais contato com o jogador. Então, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que é muito importante, beleza? É isso, pessoal, obrigado, se inscrevam, deixa o like, e é isso. Saudações vascaínas, abraço a todos. Amanhã tem vídeo de novo no canal, vídeo de reações e seja o que for. Tamo junto, pessoal. Saudações vascaínas.